nesta zona. Marcelo Rebelo de Sousa diz que seria mau para o Executivo se houvesse uma remodelação governamental nesta altura. O comentador e ex-líder do PSD esteve há instantes no Chiado a apresentar o novo livro de Francisco Louçã e foi, boa noite Anselmo, questionado sobre esta polémica à volta do CREN e do Ministro da Economia. Foi questionado e, apesar de todas as críticas que Marcelo Rebelo de Sousa faz ao Ministro da Economia, ou tem feito ao longo dos últimos meses, o professor, comentador político e ex-líder do PSD, considera que esta não é a melhor altura para Passos Coelho fazer uma remodelação no governo, mais lá para a frente, depois das autárquicas, quem sabe Marcelo Rebelo de Sousa considera que essa seria a altura mais apropriada. E quanto a esta questão do CREN, Marcelo Rebelo de Sousa acha que Passos Coelho foi bastante claro e que a explicação que deu ao país faz todo o sentido. Eu penso que nesta altura seria mau para o Governo uma remodelação tão cedo. A saída do Ministro, mesmo que fosse por causa do problema dos fundos, seria um enfraquecimento do Governo. É muito cedo para o Governo, antes das autárquicas, começar a ter remodelações governamentais. Mas há uma desautorização ou não? O Primeiro-Ministro explicou de uma forma que me parece lógica, que é, tradicionalmente, o Ministro da Economia tinha um papel importante. Antigamente era o Ministro do Plano. Estamos num tempo de crise, em que o controle é feito, sobretudo pelo Ministro das Finanças, de fundos que chegam de fora. Acho que faz sentido o Ministro das Finanças ter um direito, digamos assim, uma última palavra em termos de controle financeiro dos fundos que vêm de Bruxelas. O comentário de Marcelo Rebelo de Sousa à margem da apresentação do último livro de Francisco Louçã e de Mariana Mortágua. O livro chama-se A Dívida Dura, assim é que é, e vamos então tentar interromper agora esta sessão de autógrafos de Francisco Louçã. Peço desculpa em direto para a SIC Notícias, para lhe perguntar, Marcelo Rebelo de Sousa abriu aqui a porta, até de forma algo curiosa, àquilo que defendem neste livro, que é precisamente a reestruturação da dívida portuguesa. O que lhe pergunto é, em que medida é que isso poderia resolver de facto os problemas do país? Bom, ouviram o professor Marcelo Rebelo de Sousa, ele exprimiu a sua opinião com muita elegância e com muita força. O ponto de vista deste livro é que a dívida portuguesa está a agigantar por juros excessivos que fazem uma história diferente. E se os juros que hoje são impostos no mercado da dívida pública são à ordem dos 14%, isso quer dizer simplesmente que 100 que hoje se deve serão 600 daqui a 10 anos. Isso não é aceitável. E é preciso fazer contas certas e, portanto, a reestruturação da dívida ou o cancelamento do abuso para evitar juros excessivos que vão destruir a economia do país é uma questão de sensatez e esse é o sentido da reestruturação. Veja bem, todas as medidas de austeridade somadas, e bem sabemos o sacrifício que significam para as pessoas, é hoje o equivalente aos juros pagos em 2012. Mas em 2016 os juros vão ser o dobro. Em 2021 vão ser 3 vezes mais. Pode alguma pessoa sensata conceber o triplo do aumento dos impostos, o triplo dos cortes dos subsídios, o triplo dos cortes no Serviço Nacional de Saúde? Não é possível. Portanto, se chama dívida ilegítima. Essa é a grande dimensão de uma dívida ilegítima, porque essa dívida não foi contraída. O que as pessoas devem é aquilo que pediram emprestado. Quando o juro triplica a dívida, isso não foi o que as pessoas pediram emprestado. Não é o que uma família pede e não é o que um país pede. Então nós precisamos de uma finança e de uma economia que sirva para as pessoas, que se concentre nos problemas, a qualificação, a produção, a recuperação económica, a recuperação da Europa, a recuperação das relações comerciais, enfim, uma produção para a vida das pessoas. E creio que é nesse sentido que a tirania da dívida é tão perigosa para todos. Francisco Louçã, à hora que começava a apresentação deste livro, Álvaro Santos Pereira estava reunido em São Bento com o Primeiro-Ministro. Não lhe vou pedir que comente uma reunião da qual sabe pouco ou nada. Peço-lhe sim que comente toda esta polémica em torno da divisão dos fundos do CREN e até as vozes que já pedem a demissão do Ministro da Economia. Faz sentido pedir a demissão do Ministro da Economia nesta altura? Eu não sei se nós ainda temos Ministro da Economia, porque se Paulo Portas é o Ministro da Economia para as questões externas, se António Borges é o Ministro da Economia para as parcerias público-privado, se Vítor Gaspar é o Ministro da Economia para os fundos do CREN, eu não sei se há economia. Ora, precisamos que haja políticas económicas. O contrário do que este Governo tem feito, em vez de facilitar os despedimentos, recuperar emprego. Em vez de reduzir investimento, recuperar investimento. E é isso que falta. O que falta é, numa sociedade tão atrofiada, tão destruída,
destroçada, a coragem de medidas de fundo que possam começar uma recuperação e não perder mais tempo. E estas quesílias dentro do governo só fazem perder tempo. Eu creio que os portugueses, quem trabalha e puxa por este país, sente que estas quesílias são tristes. Que interesse é que isto tem para quem quer, que está preocupado com o emprego, com o filho que tem um trabalho precário, com quem acabou o curso e não encontra trabalho? Vamos à questão essencial. A questão essencial é abrir soluções para 1.240.000 pessoas que não têm emprego. São 20% do não trabalho. surpreendia se houvesse essa remodelação. Nada me surpreende, nem na teimosia, nem nestas composições extravagantes que é de um governo que não quer enfrentar os problemas. Agora, a questão é saber o que é que se faz. Certamente quem faz, mas o que é que se faz? Qual é o mandato que é preciso para Portugal? E esse mandato tem que ser investimento, emprego, qualificações, criar mais exportações, diminuir as importações, melhorar a capacidade de produção, recuperar a agricultura, ter uma indústria que possa qualificar o país e, sobretudo, o trabalho. Tem desaparecido. Muito bem. Francisco Louçã, agradeço-lhe também a disponibilidade para este direto. Francisco Louçã, na apresentação do livro que escreveu conjuntamente com Mariana Mortágua, A Dívida Dura, um livro que faz a análise e o histórico da dívida pública portuguesa e que defende claramente, e isso ficou bem expresso, quer na apresentação feita por Francisco Louçã, quer também na apresentação feita por Marcelo Rebelo de Sousa, um livro que defende claramente que Portugal, o único caminho para Portugal seria a reestruturação da dívida pública portuguesa. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa, não concordando plenamente com aquilo que está escrito neste livro, acabou por sair daqui defendendo ou abrindo a porta de alguma forma a que essa reestruturação possa ser feita, não agora, talvez um dia mais tarde, e só se as condições económicas se deteriorarem de tal forma que seja mesmo necessário chegar a esse ponto. Ficamos aqui com duas perspectivas diferentes, mas que a longo, médio prazo podem eventualmente estar em sintonia. O Hospital Garcia